Olá, querido ouvinte da TV BH Web. Aqui Jefão, onde houver informação tem Jefão, e está no ar o seu programa O Seu Direito. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da TV BH Web o advogado Dr. Simval Oliveira, que é especialista em direito de família. Já há algum tempo nós estamos fazendo o convite, mas em face às tarefas, assoberbado de tarefas, não pôde comparecer, mas hoje nos deu o prazer de estar aqui conosco. E nós vamos fazer uso para poder entrevistá-lo da melhor forma possível e levar informação do seu direito. Doutor Simval, muito obrigado, senhor, por ter atendido ao nosso pedido. E as portas da casa estão abertas, sempre que puder, por favor, nos dê o prazer de tê-lo aqui conosco. Fique à vontade, fala para o telespectador da TV BH Web, à vontade. Muito obrigado, Jefferson, pelo convite. Realmente não pude vir antes devido a uma agenda atribulada, mas hoje estou aqui para poder vir tentar responder alguns questionamentos, algumas dúvidas, né, dos seus telespectadores da TV BH Web. O Brasil é um país dantesco. Nós temos aí legislações do Código Civil de 1916, e já também em 2005 nós tivemos o outro Código Civil renovado, não é isso? Na verdade, 2002. 2002. Aumentei um pouco o tempo. Né? 2002. E eu digo o seguinte, hoje no Brasil nós temos, com relação ao regime de casamento, quais são eles? Bom, doutor Jefferson, hoje nós temos 5 regimes de comunhão de casamento, né? O regime de comunhão universal de bens, que era o mais comum no antigo Código Civil de 1916, onde todos os bens dos nubentes se comunicavam. Hoje, atualmente, o mais comum é o de comunhão parcial de bens, onde os bens adquiridos na constância da união se comunicam. Existem também a separação convencional de bens, que é quando os bens adquiridos durante a união e antes da união não se comunicam, né? Cada parte tem o seu bem. E tem a separação obrigatória de bens, que é quando a lei determina que os nubentes não vão poder escolher qual regime de comunhão de bens que vai poder casar. A lei fez isso para poder efetivamente tentar proteger algumas situações, né? Mas de fato ele é um regime bastante que causa bastante brigas judiciais, porque a pessoa não pode ter o direito de escolher. No caso do idoso de 70 anos, ele obrigatoriamente, independentemente da sua lucidez ou não, vai ter que casar pelo regime de obrigação de separação de bens. E por último... Isso é uma condição determinada pelo Estado. Determinada pelo Estado, determinada em lei. E por último temos o mais incomum de todos, que é o de participação final nos aquestos. Este último ele é utilizado basicamente entre casais nubentes que de fato detêm um grande patrimônio, né? E aí para poder proteger o seu patrimônio é escolhido esta forma, esse pacto, esse regime de comunhão de bens. Eu tenho um amigo advogado, e ele sempre, muito brincalhão, e ele diz o seguinte, doutor Simval, que esse regime é o regime do rico. Né? O pobre casa em qualquer um dos outros regimes. E o pobre tem 4 regimes para escolher. E o rico não, ele casa nesse regime aqui. Atualmente, com a experiência que o senhor tem, qual é o mais utilizado? Qual o regime de casamento, de comunhão mais utilizado? De fato, o mais utilizado é o de comunhão parcial de bens, onde o casal adquire o bem, né, juntos, em comunhão, e constrói a sua vida, né? E ao final, caso eventualmente, infelizmente, esse matrimônio venha a ser dissolvido, as partes terão direito a 50% naquilo que conquistaram durante esta união. Na verdade, tem algumas exceções de bens que não se comunicam mesmo que adquiridos na constância da união, que é o caso da herança
E o caso da doação. Esses bens não são comunicados, mesmo que recebidos e adquiridos na constância da união. Fica apartado. Ficam apartados. Eles não entram na comunicação. Em hipótese alguma, ele não acessa a comunicação. Não tem acesso. Mesmo no regime de comunhão universal de bens, existe a possibilidade da herança e da doação não comunicar, que é o caso quando vem prescrito uma cláusula de incomunicabilidade. A pessoa que doa ou a pessoa que herda recebe este bem com uma cláusula de incomunicabilidade. E aí o seu outro cônjuge não vai fazer jus ao recebimento de nenhuma parcela deste bem que recebeu, ou por herança ou por doação. Mas tem que ser expresso. Tem que ser expresso, no caso de comunhão universal. Agora, no caso da comunhão parcial, não precisa da cláusula de incomunicabilidade. Só dele receber via herança ou doação, não existe essa comunicação de bens. Uma questão bastante interessante é com relação ao pacto nupcial. Sim. Explica para a gente, pormenorizado, por gentileza, essa estrutura jurídica chamada pacto nupcial. Onde ela nasce, o porquê nasce, a sua existência, ela tem um tempo para ser utilizada vindouramente, quando? Em separações, na questão do patrimônio, ou ele tem um viés específico, apenas para uma colocação? Então, o pacto antinupcial permitem que os nubentes ali, antes do casamento, moldem a forma do seu regime de casamento. Eles podem criar um sistema híbrido que melhor atenda às necessidades ali do casal. Ele pode misturar os regimes ali de uma forma a ficar que melhor adeque a situação de cada um. E aí ele é feito antes mesmo do casamento. Seria então para resguardar a vontade pessoal dos nubentes? Claro. Esse é o papel principal. Esse é o papel principal do pacto antinupcial. O casamento em si, a gente sabe que tem toda uma religiosidade, né? O nosso país de maioria cristã, quer seja católica, evangélica, espírita, entre outras questões. O casamento civil nada mais é do que um contrato. Então, o pacto antinupcial é basicamente isso. Adequar a vontade do casal a um contrato que melhor atenda às necessidades e os anseios dos nubentes. O senhor tocou num tema bastante interessante, doutor Simval, a questão da religiosidade. O país é laico. Sim. Nós temos aí uma pluralidade muito grande na religiosidade. Religiosidade do cristianismo, afro, católica, enfim, as mais diversas condições para você profetizar a fé cristã. O tempo ele tem uma evolução e a sociedade, a cada momento, ela tem a sua particularidade de querer fazer mudanças no seu jeito de viver, no seu jeito de agregar valor no Instituto Casamento. Eu queria que o senhor me dissesse uma coisa que é muito comum hoje em dia, é com relação à união estável. A união estável, ela é lícita? Implica em quê? Em relação aos outros regimes, se é que pode se chamar a união estável de um regime específico. Com relação aos outros, o que implica? Sim. A união estável é uma união onde as pessoas não optam pelo casamento. É bastante comum, né? Pessoas que vivem em união como se casados fossem perante a sociedade e a sociedade reconhece aquele casal ali como se fosse casado, mas na verdade, de direito e de fato ali, não adotaram nenhum regime de comunhão de casamento e nem efetivamente casou. Mas vive 10, 20, 30 anos, têm filhos, vivem na mesma casa e vivem como se casados fossem. Estamos falando aqui da união estável. A união estável, ela implica no direito civil a equiparação à comunhão parcial de bens, que é aquela que tudo que é adquirido na constância da união é patrimônio comum do casal. Então a equivalência legal dela é essa? A equivalência legal dela é da comunhão parcial de bens.
Então, isso implica em todos os direitos do que uma pessoa casada no regime de comunhão parcial teria sobre o outro cônjuge, caso numa questão de divórcio, numa separação, que aqui no caso seria uma dissolução da união estável. A união estável, ela modifica o estado civil da pessoa? Não, a união estável ela não modifica o estado civil da pessoa. O estado civil da pessoa é solteiro, casado, divorciado e viúvo. Né? Quando ela não casa, ela assina como solteiro. Mas, novamente, ela no caso do divorciado, então, permanece divorciado, não obstante, a união estável dá aos cônjuges o mesmo direito do ponto de vista dos outros regimes. Uma pessoa que já foi casada e se divorciou, ela pode viver em união estável. Né? E esse novo companheiro, né, vai viver com essa pessoa e vai ser resguardado num futuro de solução de união, ou até mesmo em questões de direito de pensão alimentícia, quer seja pela separação, quer seja até pela própria morte, né, direitos previdenciários podem surgir daí, pode receber sim a pensão, caso reconhecida essa união estável. Eu tenho recebido bastantes e-mails e as pessoas me fazem a seguinte colocação. Como eu faço para transformar a minha união estável em casamento formal? Sim. Por algum desses regimes que o senhor elencou aqui para nós? Basta à vontade. Basta à vontade. Sim. Isso pode ser feito em cartório, tem que ser feito obrigatoriamente judicialmente? Sim, se você tem uma união estável e pretende casar, basta ir ao cartório e escolher um regime que melhor lhe convenha e faça o seu casamento. É preciso a presença do advogado? Para fazer o casamento? Para fazer não. Não. Você só tem que ir procurar o seu cartório, passar pelos trâmites, né, legais que o cartório vai te informar sobre cada um dos regimes, te orientar e te explicar, em tese, o que são cada um dos regimes para poder melhor escolhê-lo e celebrar o seu casamento no melhor regime de comunhão que lhe convir. No caso da união estável, tem todo aquele aparato jurídico, edital de proclamas e etc. Não. O proclamas é o aparato efetivamente para quem vai casar. A união estável basta que duas pessoas de comum acordo, que queiram viver em união, comecem a viver juntos. Pode, inclusive, ser levado a registro em um cartório e ser declarado, feita essa declaração de união estável. Inclusive, informando já nessa união, na data que for lá, quanto tempo já vive junto, né? E se possuem filhos e tudo mais. O senhor até comentou aí, doutor Simval, mas eu vou fazer um pedido de reforço. O direito previdenciário, há pertinência com relação à união estável? Garante a um dos cônjuges, ou ambos, essa condição? Claro, a união estável faz direito sim no direito previdenciário. Em alguns casos, infelizmente, a gente sabe que o INSS costuma fazer a negatória de um direito de pensão por morte ao cônjuge sobrevivente e que necessite-se de uma homologação judicial dessa união, um reconhecimento dessa união, que aí seria feito um reconhecimento de união estável pós-morte, né, onde um juiz atesta que aquele cônjuge sobrevivente viveu sim em união estável com o falecido e que tem sim direitos previdenciários, né, com relação à pensão por morte, se a pessoa, o cônjuge que faleceu, tiver o direito, né, se ele estava em dia com a Previdência, se ele trabalhava de carteira assinada, se ele recolhia como autônomo, para ter esse direito sim. Os tribunais, isso é pacificado? As jurisprudências são pacificadas com relação a isso? Sim, isso é pacificado nos tribunais, isso é pacificado inclusive nos tribunais superiores, né, no STJ e STF. Muito bem. Eu gostaria de estar aqui trocando uma ideia, um bate-papo com o Dr. Simval, sobre direito de família e outros temas mais. A televisão, infelizmente, o tempo é curto, é bastante apertado, mas eu vou deixar aqui o convite em aberto para o Dr. Simval, para que o senhor retorne em outras oportunidades com novos temas, para atender às demandas da sociedade. A TV BH Web ela tem esse princípio
ela tem uma parcela da grade da televisão que é serviço social. Eu gostaria que o senhor deixasse o telefone do senhor para o senhor poder receber, né, dos nossos telespectadores a visita telefônica e agendar alguma questão jurídica, caso eles necessitem. Por gentileza, fique à vontade. Sim, claro. Eu tenho o telefone do escritório, que é o DDD 31, né? Atendemos em Belo Horizonte, com o telefone 99264-9565. E lá temos o atendimento sobre o direito de família e todos os seus desdobramentos, né? Aqui nós falamos um pouco sobre os regimes de comunhão de casamento, mas obviamente existem a questão da separação, do divórcio, né? Da pensão alimentícia, e tudo que acarreta uma partilha de bens, inclusive o trato sucessório no caso do falecimento. Então lá temos uma equipe bem preparada para poder atender todo esse atendimento do direito de família. Muito obrigado, doutor Simval. Telespectador da TV BH Web, forte abraço do Jefão. Onde tiver informação, tem o Jefão. Deus abençoe.